Oi, gente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos à 19ª edição da Mostra Cine BH. A Universo Produção tem o prazer de recebê-las aqui e dar continuidade à programação do Seminário Internacional Audiovisual em Conexões, que integra a programação da 19ª Cine BH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, e o 16º Brasil Cinemundi, Encontro Internacional de Coprodução, o evento de mercado do cinema brasileiro. Esse debate enfoca a temática desta edição, Horizontes Latinos, Nós Somos o Nosso Futuro. A equipe curatorial vai compartilhar os caminhos que nortearam a construção da programação, relacionando a temática da edição aos critérios de seleção dos filmes. Em meio a um cenário de tensões geopolíticas, exploração dos territórios latino-americanos e perseguições a populações migrantes nos Estados Unidos, o debate propõe uma reflexão sobre o papel do festival na defesa de um cinema territorial, político e urgente. A curadoria reafirma o compromisso com um cinema não apenas autoral, mas também enraizado em seus territórios, atento à historicidade e às lutas passadas e presentes de nossos povos. Que futuros nossos filmes imaginam? De que maneira o cinema pode ser uma ferramenta de resistência e autodeterminação? Que papel o festival assume ao escolher quais vozes amplificar? Para compor esta mesa de debate, queria convidar aqui ao palco os curadores e curadoras, Kleber Eduardo, coordenador curatorial da Mostra Cine BH e SP, Esther Marçal Fer, curadora da programação latino-americana Mostra Cine BH, Mariana Quinn Noa Basile, curadora da programação latino-americana Mostra Cine BH. Informamos que este debate conta com acessibilidade em Libras, reafirmando o compromisso com a inclusão e a democratização do acesso à cultura. Este debate também conta com tradução simultânea para o espanhol. Os rádios estão disponíveis na entrada do teatro para quem desejar. Este debate também será gravado e disponibilizado no canal do YouTube da Universo Produção. Rapidamente agradecer aos patrocinadores e parceiros. Lei Federal de Incentivo à Cultura, projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Master, Petrobras, patrocínios da Caixa, Rede Mater Dei de Saúde, Itaú, Prefeitura de Belo Horizonte, Codenge, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE Cultural, Instituto Universo Cultural e Casa da Mostra. Apoios: Palácio das Artes, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais, Cine Santa Teresa, Salas de Cinema do Minas Tênis Clube. Idealização e realização: Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. A mostra Cine BH e o Brasil Cinemundi acontecem até o dia 28 de setembro em 9 espaços aqui de Belo Horizonte, com uma programação intensa e gratuita, e você pode consultar no site cinebh.com.br. Queria agradecer, então, mais uma vez a presença de todo mundo aqui, chamar os nossos debatedores, curadores, por favor, aqui à mesa, e passar a palavra para o coordenador da temática, Kleber Eduardo. Cinema latino-americano é na Cine BH. Aproveitem. Muito obrigado. Entendeu? Acendeu. Oi, oi. Bom, vamos lá. Boa tarde. Obrigado pela presença. Quero agradecer a todas as pessoas, entidades, empresas, instituições que permitem que o CNBH exista, né? A quem está trabalhando e não está aqui tão visível do festival. Eu acho que tem um ato assim de coragem e, ao mesmo tempo, de resistência
em a gente fazer um festival de uma tônica latino-americana na sua programação e na sua discussão, né? Dentro do nosso internacional, a gente pensar esse internacional focado na América Latina. Não é fácil, não é, digamos assim, um universo de filmes pops, né? América Latina dentro de uma geografia de cinema internacional, para nós aqui no Brasil, é meio que a última da fila, né? A gente vê isso, por exemplo, nos públicos de filmes latino-americanos, dos poucos filmes latino-americanos lançados em circuito comercial, é um público irrisório, abaixo de filmes asiáticos, abaixo de filmes iranianos, né? Quer dizer, então, é um pouco também uma escolha política a gente enfrentar um segmento da produção que a gente sabe que vai ter que fazer um trabalho muito do corpo a corpo, muito do ano a ano, muito de um trabalho quase que de cineclube, mais até do que de festival, né? Porque a casa não está arrumada. A gente tem que construir a casa para depois ir arrumando essa casa, né? Então, agradeço a todos que permitem, do ponto de vista estrutural, a gente trabalhar, que dão a liberdade para a gente fazer uma programação que é bastante... eu diria que ela é quase à margem assim, de certas discussões de cinema internacional para a América Latina, né? A gente está acontecendo no Brasil o Cinemundi, por exemplo, que tem essa proposta, né, de abrir caminhos, de possibilitar encontros para a internacionalização, mas eu sinto que a gente está um pouco à margem dessa discussão, sabe? É um outro internacional, na verdade, que a gente está tentando focar nas discussões e na programação. Eu vou começar falando da temática, um pouco de uma tendência que a gente localizou entre os inscritos, que estão em parte dos filmes programados, e em que medida, assim, que festival queremos e como estamos olhando para os filmes, como que isso foi afetado, digamos assim, pela nossa própria proposta conceitual, tá? Depois eu passo para a Mari, Mari vai falar num outro foco. Acho que não é um outro foco, acho que é complementar, mas ela vai seguir um outro caminho, Esther um outro. Esse título, né? Nós somos o nosso futuro. Eu queria assim só deixar claro que ele é anterior ao Trump, tá? O conceito é anterior ao Trump. E estamos aqui nessa conversa logo depois do discurso do Lula na ONU, que eu acho que tem muito a ver com a nossa temática, né? Mas essa temática ela surge, na verdade, o título, né? Não a temática em si, não o conceito em si, mas o título, Nós Somos o Nosso Futuro, ele surge numa resposta, o ano passado, do diretor Juan Pablo Polanco, de Carro Passarreiro. A gente publica, quem acompanha os catálogos, a gente publica sempre 3 perguntas para os 8 diretores e diretoras da Mostra Território, as mesmas perguntas para todos, né? E o ano passado, numa pergunta sobre coproduções internacionais, a pergunta meio que questionava se a Europa era o único caminho das parcerias internacionais dos filmes latino-americanos. Isso vinha ao encontro de algumas coproduções internas na América Latina que a gente tinha na programação o ano passado. Então, a pergunta do catálogo era um pouco assim: a América Latina não poderia se coproduzir e não dispensar, digamos assim, a parceria com a Europa, mas não ter na parceria com a Europa o seu único endereço, né? E aí o Juan Carlos, o diretor do Carro Passarreiro, que era filme colombiano que estava na competição ano passado, ele responde em um dado momento, ele usa essa expressão: nós somos o nosso futuro, nós vamos decidir qual é o tipo de parceria que nós vamos fazer e em que moldes, né? Que acordos, que limites. E aí esse nós somos o nosso futuro ficou realmente comigo, e quando eu li isso eu falei,
pensei, né, nossa, acho que aqui temos um título para o conceito do próximo ano, mas o título, não o conceito, né? Temos o slogan. E o conceito, eu acho que ele começa a ser sedimentado. A Esther estava dizendo assim, o conceito surgiu quando você foi para Havana o ano passado no festival. Na verdade, lá, talvez o conceito, não o slogan. O slogan, eu já queria trabalhar com essa temática, nós somos o nosso futuro. E em Havana, a experiência que eu tive no festival do ano passado, eu acho que, de uma certa forma, se sedimentou, né? Porque Havana é um festival de cinema latino-americano, com uma presença latino-americana muito forte entre os convidados, e onde você percebe, nos encontros, nas conversas, nas falas, uma certa integração pelas diferenças, né? Não pela homogeneização, mas pelas diferenças. Mas uma integração, um desejo de diálogo, uma curiosidade de um diretor de um país sobre o cinema do outro país, ou sobre o filme do outro país, enfim. Havia ali uma espécie de ambiente latino que, de uma certa forma, me influenciou bastante para começar a desenvolver este conceito de um cinema latino-americano que seja o que quer ser e não o que esperam que ele seja. Não sei se faz sentido. Né? Quer dizer, que seja um cinema latino-americano que não atenda a demandas e a uma certa clientela europeia que espera que o cinema latino-americano seja assim ou assado, em temas, em paisagens e em formas, sobretudo em formas. Né? Então, quando a gente começou a trabalhar no conceito, a minha primeira questão era essa, assim, né? Quer dizer, eu acho que não existe um cinema latino-americano do ponto de vista da unidade latino-americana, da homogeneidade, do essencialismo. Ser cinema latino-americano é isso ou é aquilo. Eu acho que pode ser tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse pode ser tudo, para mim, está muito escorado numa liberdade de determinar o que se quer ser, e não numa concessão ao que se quer de nós. Faz sentido, por enquanto? E isso, enfim, a partir dessa... Né, isso que está em discussão na fala do Lula, essa ideia, né, de se autoconduzir, de se autodirigir, de ter uma soberania, quer dizer, estava presente nessa discussão antes da escalada que aconteceu esse ano. E isso, de uma certa forma, coloca para nós todos os anos, porque essa temática podia estar em qualquer ano, um desafio em relação ao nosso próprio olhar e aos nossos próprios valores quando a gente olha para um filme. Né? Quer dizer, se a gente defende que estamos abertos a um cinema latino-americano que não vai reproduzir certas formas, certos códigos, certos procedimentos consagrados no cinema mundial e no cinema latino-americano de alta circulação, nós tínhamos que também, de uma certa forma, deslocar os nossos parâmetros, os nossos princípios. Quer dizer, a primeira questão que me vem muito fortemente é que a gente está muito ainda pautado nas nossas discussões cinematográficas sobre a questão do equilíbrio, né? A forma fílmica como um equilíbrio entre as partes, sabe? Como uma espécie de ponto irradiador que organiza todas as partes, que tem uma harmonia entre as partes, que tem uma certa clareza sobre as situações. E o tempo inteiro a gente tentou combater essa demanda que se pode criar sobre os filmes a partir, não é negando, mas é não colocando essa noção de uma forma eficiente, de uma forma equilibrada, de uma forma redonda, que eu acho que ela inclusive, ela está presente, mas ela também é muito antiga, né? Porque, de uma certa forma, nós estamos voltando assim, a uma noção da Grécia clássica, né? Da clareza das formas, da harmonia,
do equilíbrio. Isso, de uma certa forma, o próprio cinema já combateu, né, tudo isso. E, ao mesmo tempo, acho que temos assim uma paisagem no cinema, em algumas reflexões sobre o cinema, que são paisagens assim que eu considero muito afetadas por uma lógica neoliberal da produtividade, da eficiência, né, de uma competência técnica. Tendo isso em vista, eu acho que a gente conseguiu olhar para os filmes para como os filmes são, não para como nós queremos que eles sejam. Né? Como se eles já fossem, por exemplo, um filme que trabalha na lógica do acúmulo, isso não fosse um problema de largada, porque a proposta desse filme é o acúmulo. Para um filme que trabalha numa lógica de desequilíbrios entre as partes, de mudança de natureza de imagem, de quebras de ritmo em diferentes momentos do filme, isso não fosse um problema em si, porque isso pode ser parte da proposta de quem está fazendo esse filme, da cultura na qual está inserido. Então, acho que esse primeiro momento foi meio... não vamos cobrar dos filmes aquilo que os filmes não podem oferecer. E, a partir de determinados pressupostos, que não são desses filmes e que não são dessas cinematografias. Né? Então, o que vocês vão ver nas mostras, nos filmes latino-americanos em geral, na mostra Território, e mesmo nos filmes brasileiros, que teve outra equipe, eu acompanhei, mas teve uma outra equipe, nós não vamos ver filmes redondinhos, né? Nós não vamos ver filmes palatáveis para o mercado. Nós vamos ver filmes que, eventualmente, tenham certos mistérios, que eventualmente, nós não iremos compreender por inteiro, que nós vamos ter que lidar com os ruídos de entendimento, que nós vamos ter que lidar com as desigualdades internas dentro do filme, desigualdades que eu estou dizendo que não acho que sejam falhas do filme, são escolhas do filme. Né? Então, acho que dentro das nossas conversas estava sempre essa lógica de, cara, a gente tem que estar muito aberto a um volume de filmes que está se comportando e se estruturando. Estou falando, sobretudo, dos que nos chamavam mais atenção, né? Porque, enfim, num volume de inscrições, eu não sei o número certo, Gustavo, agora, mas mais de 300, se somar os brasileiros. 380, né? Somando os latino-americanos de fora do Brasil e os brasileiros. É claro que tem muita coisa que não nos interessa de largada, né? Ou não tem o perfil do festival, ou, enfim, não consideramos forte o suficiente para sustentar uma sessão de cinema, né? Com todos os corpos juntos, olhando para o mesmo lugar. Quer dizer, é uma experiência, né? E algumas experiências são muito frágeis, como a sessão de cinema. Mas, dentre os filmes que começam a entrar na discussão da equipe, essa era uma questão, sabe? Da gente não cair no equívoco para o que queremos aqui, de avaliarmos melhor um filme porque ele é mais equilibrado, porque ele é melhor estruturado, porque o ritmo dele é mais homogêneo, porque não são esses os valores que estão dentro dessa discussão da equipe como possibilidade de programação. Então, isso é um ponto. Juntei 2 pontos já aqui, na verdade. E aí vou falar um pouquinho, digamos, da nossa percepção assim, de grupo, que, embora nós pensássemos no futuro, né? Que futuro é esse, para o cinema da América Latina, para a América Latina de um modo geral, o que a gente encontrou com mais força no conjunto dos filmes foi, na verdade, um olhar para o passado. Né? Um olhar para o passado e uma atitude muito investigativa em relação ao passado. Filmes que se comportam narrativamente como investigações. Não é uma representação de um passado que está pronto. É uma narrativa de descoberta de um passado que se ignora ou que não tinha uma memória em um arquivo, ou que não tinha uma representação já forjada. Né? Então, são filmes que, de uma certa forma, eles fazem uma arqueologia. Né? Eles fazem um trabalho de escavação. E, em um caso, um dos filmes que vai passar hoje, o Huacuero, filme, uma coprodução do Equador com o Peru, um dos exemplos de coprodução interna dentro da América Latina, estamos falando de escavações no sentido literal,
literal. Os personagens do filme são escavadores de peças, né, de resíduos do passado. É mais do que isso, mas eu não vou entregar o que é o mais do que isso, né? A premissa é essa. Pessoas que vivem de vender objetos encontrados na Terra, debaixo da Terra, né? Esse filme, de uma certa forma, é um emblema do que nós encontramos em muitos filmes que alguns não entraram, outros estão aí, né? E aí a gente vê filmes que se utilizam dos arquivos, que se utilizam da produção de arquivos para arquivos que não existem. Então, eu acho que essas coisas estão ligadas, né? Quer dizer, nós estamos preocupados com o futuro, mas talvez nós estejamos num momento, de fato, em muitos países da América Latina, de um certo acerto de contas com o passado, né? E nesse acerto de contas, muita coisa ainda está para ser descoberta. E o cinema, de uma certa forma, está dentro desse movimento histórico. Ele não está sozinho, né? Ele está dentro desse movimento histórico. Então, não é algo que tínhamos em mente tão fortemente, mas foi muito impressionante como isso apareceu de um modo muito enfático no conjunto de filmes. Repito, muitos não entraram na programação, até porque nós tínhamos algumas lógicas um pouco aproximadas demais entre filmes, né? De investigações que poderiam criar uma espécie de redundância dentro da programação, e a gente procurou ter uma certa diversidade também de formas. Mas é algo que eu salientaria assim, no conjunto de filmes que a gente recebeu. Só para dar uma pisadinha, assim, depois talvez Esther possa falar mais sobre isso. Quer dizer, a gente, claro, é um volume de filmes, só para vocês entenderem um pouco como é que a gente trabalha, né? É um volume de filmes que a gente não tem como uma pessoa ver todos. Isso a gente não consegue mais fazer, tá? Há algum tempo não se consegue fazer. Uma pessoa ver todos os filmes escritos de longa-metragem. Pelo tempo que nós temos para ver, entregar a programação e tudo mais, isso é impossível. Então, a gente cria, digamos assim, todo filme é visto por, no mínimo, 2 pessoas. Tá? Essas 2 pessoas elas podem vetar o filme de largada, e aí o resto da equipe não assiste, ou essas 2 pessoas podem passar o filme para uma segunda fase, e aí toda a equipe assiste. Né? Toda a equipe assiste. E essas duplas elas vão mudando. Então, tem filme que era eu e a Mari, tinha filme que era a Mari e a Esther, tinha filme que era eu e Esther, tinha uma planilhinha de esse filme será visto por esta dupla, e essa dupla vai se revezando para não se criar também determinadas disputas de duplas entre si, ou dinâmicas de duplas, né, que têm olhares muito afinados e vão passando para frente os filmes dessa afinação. Então, a gente cria assim, uma não familiaridade também entre as duplas, que se repetem em alguns filmes, mas não em todos. Tá? Então, isso mais como bastidor assim, de como é que a gente chega numa programação com um volume de produção tão grande, assim, né, que a gente tem que lidar. E tem muitas idas e vindas também, né, gente? Por exemplo, nessas discussões, por exemplo, tem pelo menos 2 filmes que estão programados que, num primeiro visionamento, eles não entravam na minha defesa para estarem programados, né? E aí, na conversa com a equipe, eu volto para os filmes, já também com outros olhares me atravessando, e um desses 2 filmes, por exemplo, talvez seja dos meus filmes preferidos da programação hoje. Porque, na revisão, eu fui com a minha percepção e a percepção da equipe junto. Vou tentar ver esse filme como a Mari viu também, além de como eu vi. Né? E, de fato, você se reencontra com o filme como se fosse um novo filme naquela revisão. Né? Então, acho que tem um trabalho aqui, ele é um trabalho que começou oficialmente em março, né? Extraoficialmente ele começa antes, mas assim, a gente trabalhou de março a agosto. Né? Então, são 5 meses aí de muita conversa, muita discussão, muito filme que vai, que volta. Não saem assim, né? Não é uma lista de preferidos, isso é muito importante. Não é uma lista de preferências pessoais. É uma lista, é uma programação
pensando no que a gente quer do Cine BH, pensando em como cada filme se relaciona com os demais, que paisagem cinematográfica nós estamos construindo com o conjunto de cada um desses filmes. Então, nunca é o filme em si, né? E a gente poderia um dia fazer o debate, os filmes que não entraram e eu queria tanto, né? Tem alguns. Você chora porque não entrou, mas eu entendo que ele não tenha entrado, porque ele era ótimo como uma preferência pessoal, mas talvez ele desintegrasse ali uma certa lógica de armação, de programação que a gente tinha aqui. Tá? Então, vou introduzir aqui e vou passar para a Mari. Obrigado, gente. Oi. Boa tarde a todas, todos e todas. Obrigada pela passagem de palavra, Kleber. Acho que a primeira coisa a dizer é que, assim, só evidenciar, né, que aqui a gente tem um recorte da equipe para falar da temática. A equipe é composta por mais 3 pessoas que estão aqui na sala. Leonardo Amaral, vou falar só os nomes, Rubens Anzolin e Gustavo Mann. E o Marcelo também por conta da seleção de filmes brasileiros. Aí é isso, tem uma divisão entre a equipe que olha mais exclusivamente filmes brasileiros e a equipe que olha filmes brasileiros e de mais países latino-americanos. Então, Marcelo Miranda e Rubens Anzolin também estão nessa frente de filmes mais estritamente brasileiros, digamos assim. Mas aí, pegando esse gancho que o Kleber falou, né, como que a gente pensou esse lance de determinar o que se quer, poder determinar o que se quer de si, né, e não o que querem de nós, e pegando, acho que essa contaminação que vinha desse cinema de escavação histórica e escovação da história, né, a gente pensou como olhar para a própria temática em perspectiva histórica, pensando como esse debate que está na temática vai e volta na história do cinema brasileiro ou na história da América Latina, né, que é a soberania dos povos latino-americanos frente ao nosso histórico de territórios colonizados, né, necessariamente, e a soberania do cinema latino-americano, considerando questões de indústria, mercado e estética. Então, acho que teve um esforço de a gente falar, a gente é herdeiro de algo, né? De uma, vou chamar assim entre muitas aspas, de uma tradição de debate, de pensamento, que contemporaneamente, inclusive, a gente pode olhar em 2 frentes. Uma de debate cinematográfico, estritamente, então vou mencionar um pouco isso, e um outro de debate vindo das ciências sociais, que é muito mais contemporâneo, que tem a ver com a teoria decolonial. E aí, começando por esse debate da teoria decolonial, quando o Kleber foi cada vez mais, né, colocando para nós esse lance da temática, nós somos o nosso futuro, e como a nossa autovalorização cultural, estética, intelectual, de história também, estaria no debate da temática, a gente pensou como isso se vincula ao que a teoria decolonial fala com relação à autodeterminação dos povos, mas, para além de uma autodeterminação dos povos latino-americanos, uma desobediência epistemológica com relação ao que é a cultura, o conhecimento, o saber e o poder eurocêntrico. E aí esse debate da teoria decolonial ele tem toda uma trajetória, né, vem dos anos 1990, é super contemporâneo, então é contemporaníssimo, a gente pensa inclusive na história do cinema. Então, final dos anos 90, na virada para os anos 2000, vai ter um grupo de estudos de modernidade e colonialidade, construído por nomes como Aníbal Quijano, Ramon Grasfogel e Walter Mignolo, que vão começar a construir nas ciências sociais uma série de artigos para pensar o que seria
o que eles vão chamar de colonialidade. Enfim, isso é todo um debate e tal, mas eu acho que vale a gente destacar, isso está muito espelhado nos textos que vão destrinchando a temática aqui no catálogo. Acho que vocês podem ler também os textos. Mas o que vale dizer é que a teoria decolonial, e esse grupo especificamente, quando cria a ideia de colonialidade, está pensando que a contemporaneidade ou a modernidade é necessariamente um reflexo e uma continuidade, talvez, de todas as construções hierárquicas de poder, racialização, poder econômico, né, poder político, vindas do colonialismo. Então, é como se a gente vivesse um contínuo disso, e como se, na verdade, tudo isso que constitui, inclusive, esse espaço, fosse uma construção possível a partir do colonialismo, e isso seria, então, a colonialidade. A gente viveria um contínuo do colonialismo em termos de modernidade, capitalista, necessariamente. Bom, quando eles falam isso, eles vão falar que existe uma necessidade de transcendência disso, de evidenciar isso como uma questão e transcender ela para uma igualdade mesmo, né, de relações e emancipação intelectual dos latino-americanos. O que eu acho importante de destacar nesse sentido é que, necessariamente, essas teorias são pensadas por latino-americanos, né? Tem todo um debate das feministas e de outros pensadores não brancos para olhar para essa teoria. A gente coloca isso também nos nossos textos e nas nossas reflexões, porque essas pessoas que pensaram essa teoria são homens brancos e que foram para o norte global, né, atuar em instituições universitárias e acadêmicas, mas a questão toda é que, necessariamente, existe um pensamento latino-americano sobre a determinação de si a partir do nosso histórico de colonialismo e que tem continuidades no presente. Então, como superar isso, né? Uma das formas é pensar e questionar a estrutura das coisas com base na história do colonialismo, questionar como o colonialismo tem a ver com como o capitalismo tem origem no colonialismo, né? E questionar justamente essas hierarquias de saber, poder econômico, cultural, racial, vindas do eurocentrismo. E aí é voltar para nós, voltar para as nossas valorizações, para a valorização dos povos originários, né? E disso como um saber e como em si constituidor de uma modernidade, né? Ou seja, de avanços de pactos societários, digamos assim, né? E aí a gente falou, então tá, a gente tem um debate aqui com o qual a gente se vincula que está para além do cinema. Está nas ciências sociais, já foi questionado pelas teóricas feministas de cinema o que tem de pressão a fazer sobre a teoria decolonial, já foi questionado por Antônio Bispo dos Santos na perspectiva dos negros, por exemplo, da América Latina, né, que são críticos, ele particularmente é crítico à teoria decolonial, e vai pensar outro conceito, contracolonial, por exemplo. Mas aí a gente falou, mas para além disso, do campo das ciências sociais, o que há de debate dentro do cinema? O que o cinema fez antes do que é chamado do giro decolonial nos anos 90 e 2000, e que a gente é herdeiro também, para além dessa valorização e questionamento da ordem das coisas herdados do colonialismo, né? E a gente retomou um pouco o que foram os manifestos mesmos dos nossos cinemas novos, né? Então, a gente lembrou assim como essa convergência entre autonomia e independência estética formal tem a ver com independência mercadológica, industrial e discursiva, desde os anos 60 para vários cineastas. Então, a gente retomou a Estética da Fome, obviamente, do Glauber Rocha, 1965. A gente retomou são manifestos, né? A gente retomou Por um Terceiro Cinema, o manifesto do Fernando Solanas e do Otávio Guettino, de 1969. A gente retomou o Manifesto por um Cinema Imperfeito, do Júlio Garcia Espinosa, e os manifestos outros menos ditos um pouco, né? Além do Estética do Sonho, também do Glauber, de 71, mas também outros manifestos do Glauber, de 1967, como o Teoria e Prática do Cinema Latino-Americano, Revolução Cinematográfica e o Manifesto de Tricontinentalidade. Esses manifestos
do Glauber, especificamente, foram muito inspirados pelo discurso do Che Guevara durante... ai, meu Deus... a Conferência Tricontinental de Havana de 1966, né, que foi onde foi criada a OSPAW, Organização de Solidariedade dos Povos da África, Ásia e América Latina, e o discurso do Che Guevara, Mensagem aos Povos do Mundo através do Tricontinental, era aquele discurso que falava: nós temos que fazer vários Vietnãs. E aí é todo um encontro de Cuba, em Cuba, que acontece, né, que acho que tem muito a ver com o que o Kleber diz, de olhar para essa confluência que já se propunha naquela época, né, dos países terceiro-mundistas mesmo, e como isso influenciou os nossos cineastas, né? O Glauber, por exemplo, está olhando para esse discurso do Che Guevara e para essa confluência de diferentes nações do terceiro mundo e para um discurso de autodeterminação dessas diferentes nações do terceiro mundo já em 66. O que eu acho que fica muito forte para nós é olhar como esses cineastas já estavam discutindo isso naquele período e como a gente continua a precisar discutir isso. Como a gente também, no processo da temática da curadoria desse ano, também escova a história do cinema latino-americano, porque como essas questões de gestos ou características, né, do capitalismo, do imperialismo e do próprio colonialismo são sempre de retroalimentações, parece que escovar essa história é sempre necessário. A gente precisa sempre retomar essa história e continuar falando coisas que já foram faladas e são remodeladas sobre novas óticas, né? Então, por exemplo, nesse debate para nós agora com relação a imperialismo, colonialismo, colonialidade, entra muito um questionamento do caráter dos streamings, né? Por exemplo, na contemporaneidade, como que isso se articula com o imperialismo. Bom, só para mostrar um pouco para vocês o que foi os nossos debates a partir da temática e fazendo um gesto que também vinha dos filmes, que é de olhar para a história e as necessidades de discussão reatualizadas de coisas que a gente já falou, porque na América Latina a gente vive isso de um eterno retorno com relação à desconstrução e reconstrução do território, né? E da afirmação de nós mesmos em meio a essas reconstruções e desconstruções. Então, acho que é isso. Vou passar a palavra para a Esther, que vai nos complementar com novas ideias. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, a todas. Primeiro dizer da alegria de estar aqui compartilhando essa conversa com vocês e de compor essa equipe, que é sempre, enfim, um aprendizado muito intenso, né? Como o Kleber falou, foram 5 meses de visualizações de filmes, debates, enfim, conversas, leituras, escrita, né? E agora a gente tem esse momento agora de troca com vocês que também é de frio na barriga, né? De ver a programação na tela e sentir a resposta do público e das questões que fomentam, né? Eu queria falar um pouco, assim, primeiro que, enfim, dizer que estava, na hora do almoço, até comentando um pouco de como a equipe foi se compondo, né? Esse é meu 4º ano aqui nessa equipe e é interessante observar essa trajetória, né, de como a gente foi construindo, obviamente não de maneira planejada, mas as temáticas ano a ano e o que elas nos revelam, né? Em 2022, quando a gente teve, até na Unila eu chamei a virada latino-americana do Cine BH, né? Para justificar minha presença aqui, o tema de quais as imagens da internacionalização, né? Quais são as imagens da internacionalização do nosso cinema. E eu acho que a gente começa a discutir isso muito nesse diálogo com o Brasil Cinemundi, né? Que é um espaço de encontro, de coprodução e que promove essa possibilidade de realização dos filmes a partir das coproduções. E, obviamente, esses filmes passam por processos, né,
de compartilhamento de ideias, de construção de ideias nos seus processos de criação e produção, e que vão ser impactados aí nessa imagem que vai estar na tela. A gente estava começando a olhar para esse território, pensando muito em como, né, o nosso cinema latino-americano é selecionado nos grandes festivais internacionais, como eles se desenvolvem a partir das coproduções, né, inegável ferramenta de possibilidades e que a gente, de forma alguma, não coloca em segundo plano, mas criticando ou, pelo menos, problematizando, né, um pouco o que esses processos acabam revelando, principalmente quando a gente tem agentes europeus em um sistema de assimetrias de poder nas tomadas de decisão, que eu acho que isso é um ponto bastante importante quando a gente está falando, né, de produção e de processos criativos. E aí, em 2023, a gente começa efetivamente a pensar, né, nesses territórios, e justamente cria, né, essa mostra competitiva, que é a Mostra Território, muito a partir dessa ideia dos territórios da latinidade, pensando, né, de uma maneira mais localizada, mas também enquanto o território cultural, o território da questão das fronteiras e o trânsito entre fronteiras, né? E, no ano passado, a gente chega, acho que seria um adensamento dessa ideia de território, também aprofundando e em diálogo com as instituições políticas, e pensar enquanto, né, essa instituição política e os estados do cinema latino-americano, que foi a nossa temática do ano passado, é fundamental, né, nesse tensionamento com a ideia de território, né? Se o território ele é uma palavra que nos remete muito mais a uma dimensão geográfica que prescinde da instância política e que passa muitas vezes por um contraponto a essa instância. Por outro lado, o cinema ele não se cria sem essas dimensões às vezes estruturantes, como as leis e as políticas, né? E aí, neste momento, né, acho que depois de um acúmulo nesses 3 anos, a gente chega com essa temática que, como o Kleber já explicitou, tem, né, um processo que vem inspirado na fala do Juan Pablo, depois criado e adensado pela experiência Havana, e depois vai sendo construído ao longo desse processo de encontro com os filmes e diálogo com os filmes, que é a ideia do futuro, né? E o quanto que nós estamos implicados nessa ação efetiva, né? Por mais que seja limitante, enquanto, né, criação cinematográfica e ação da produção dos filmes e da construção de um festival e de uma seleção de filmes que, em si, é um ato, né, que acontece num presente que impacta esse futuro do cinema latino-americano. E, bom, e isso tudo para dizer que, para mim, parece que, né, existe uma linha muito interessante aí de adensamento e de, talvez, corporificação, né, de uma saída de uma ideia que está muito mais voltada para fora e, pouco a pouco, no território, no Estado, e chegando até um presente de ação, essa ação que vislumbra o futuro. No processo de encontro com os filmes, eu acho que foi um feliz processo, no sentido de que a gente teve ali, né, acho que talvez percepções de temas e de formas que foram afluindo, né, foram emergindo, como a questão da arqueologia. E aí acho que eu recuperei algumas conversas que a gente foi tendo, né, ao longo dos meses, né, e aí numa conversa com o Kleber, eu lembro que me veio à mente, né, um aforismo aimara que, para mim, diz muito assim de como é que a gente foi pensando essa temática, que diz assim: carregamos o futuro nas costas enquanto caminhamos no presente, tendo o passado à vista como horizonte. É muito interessante, né? Porque, ou seja, a gente normalmente pensa o futuro como algo que está à frente, mas o pensamento aimara ele inverte isso. O futuro ele está aqui
nas nossas costas. Ele está em cima dos nossos ombros, com os nossos pés no presente. E o que a gente enxerga no horizonte é o passado. Então, essa inversão de temporalidades e de vetores é muito interessante quando a gente pensa esses filmes que vêm com essas propostas, né? Não só arqueológicas, mas também de valorização de saberes ancestrais e de vivências junto aos povos, né, que preservam tradições ancestrais. Então, aí, por exemplo, um outro elemento, né, uma frase que me veio, né, nas leituras e nas discussões em um dos filmes, né, o Kleber citou O Vaqueiro, que é um filme equatoriano. Eu queria citar o Chicharras, que é um filme mexicano, e que traz um pensamento muito adensado de trabalho teórico e prático. É uma teoria calcada na prática do povo zapoteca mixteco, na província de Oaxaca, no México, que diz que o futuro é comunal, ou seja, o futuro é comunitário, né? Então, essa dimensão, né, desse pensamento dos povos originários do México, de Oaxaca, eles dialogam diretamente com o pensamento, por exemplo, do Ailton Krenak, com a ideia de que o futuro é ancestral, né? Então, não só enquanto uma valorização de algo que vem, né, e que é necessariamente recuperado por essa escovação histórica, como que a Mari colocou, mas que também diz muito de uma prática, e uma prática que vai impactar o filme que a gente vê, né? Então, são práticas de produção que também vão serem refletidas ali na tela. E aí eu acho que, enfim, eu acho que isso é um ponto, né, que a gente foi discutindo, que eu acho interessante trazer. Uma outra coisa que a gente foi ponderando também, né, acho que fazendo um histórico, foi de identificar, né, que quando a gente fala de que nós somos o nosso futuro, que começa como uma afirmação, aí se transforma numa pergunta, e que, de uma certa forma, pode voltar a ser uma afirmação, né, mais provocadora, é também de problematizar esse nós, né? Nós, quem, cara pálida, né? Porque a gente trabalha com os filmes e que, por sua vez, a gente observa ali, nesse recorte de realizadores e realizadoras, uma presença ainda bastante centrada em homens brancos cis, né? Então, assim, essa perspectiva da diversidade étnica, né, da diversidade de gênero, ela ainda continua bastante minoritária, né? Ela não é uma realidade, por mais que a gente, né, tenha um olhar bastante cuidadoso para essas produções. Então, assim, isso denota uma dificuldade, muitas vezes, de se chegar a essa conclusão das realizações, muitas vezes, ou de chegar nesse espaço de numérico, né? Porque a gente também está trabalhando com um universo de filmes bastante grande. Isso a gente pondera um pouco no texto, né? Eu acho que, assim, enquanto conjunto de programação, eu acho que, não, de uma maneira também não planejada, né, a gente vem sempre numa ideia de que o que a gente quer, de forma alguma, e aí sim, planejada, a gente não quer fazer uma ideia de panorama, né, desse cinema latino-americano, nunca pensamos nesse sentido, e, por isso, em outros anos, a gente tem reincidências de países, né? Então, dentro de uma amostra que é muito pequenininha, que é a Amostra Território, com somente 8 filmes. Né? Então, desses 8 filmes, às vezes, calha da gente ter 2 chilenos, ou 2 argentinos, né? Ou 2 brasileiros, como no ano passado. Só que, dessa vez, esse ano, né, temos nenhuma reincidência, né? Por um lado, eu acho que isso é uma coisa bastante positiva, né, no sentido de que a gente tem ali uma diversidade dessas origens, mas sempre pensando de que isso foi uma questão que
que veio por si só, né? Não que foi procurada, mas que me parece bastante interessante de pensar essa competitiva tendo a diversidade dos países. Que mais? Eu acho que assim tem alguns filmes que me parecem assim que trazem uma questão voltando para a questão do futuro. A gente, né, eventualmente acaba trazendo, né, essa ideia de futuro muito atrelado a uma questão geracional, muitas vezes, né? É inevitável pensar em futuro, pensar em juventude, pensar em infância. E aí eu acho que eu faço uma provocação assim de identificar dentro dos filmes. Eu acho que vou deixar isso para um diálogo com vocês, mas o quanto que essas gerações estão presentes também nesses filmes como lugares de potências de futuro e como de ameaças de futuro, né? Não só de uma ameaças por uma situação de um presente desassistido, ou de um presente, né, instável, mas também por cooptações, né, e não posicionamentos e falta de uma certa ousadia, audácia frente a esse presente, né? Então, por exemplo, o Oasis é um filme que traz muito isso, né? A força de uma juventude que sai às ruas exigindo, dentro do processo da nova Constituinte chilena, né? Do estalido social que houve no Chile, e o quanto que, ao mesmo tempo, essa mesma geração de juventude está também atrelada a um pensamento retrógrado, ou seja, são movimentos que estão colocados no filme e na vida, né? Então, é um pouco isso. Acho que vou parar por aqui, também sem me alongar, porque acho que eu fiz algumas ponderações, né? E passo a palavra para a gente abrir para o debate, talvez. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Alô? Não, só queria... Tá ligado? Não, tá. Não, só queria colocar uns dados aqui de inscrições, né, da produção. Foi o ano que a gente mais recebeu filme da América Latina, né, fora os brasileiros. A gente teve 47 longas argentinos, que a gente torce para que não sejam os últimos 47 inscritos no CineBH por um tempo, né? 21 longas do México, 16 do Chile, 12 da Colômbia, 8 do Peru, 5 de Cuba, 5 do Uruguai, 4 do Equador, 3 do Panamá, 2 da Venezuela, 1 da Costa Rica, 1 de Honduras, 1 da República Dominicana e 1, que é a novidade desse ano, de Porto Rico. A gente incorporou Porto Rico à América Latina. Tá? A gente tirou Porto Rico dos Estados Unidos. Então, a partir de agora, Isso é um movimento político. Os filmes porto-riquenhos estão habilitados para estar na programação do CineBH. Até o ano passado, nós não considerávamos, né? Mas também não tínhamos recebido nenhuma inscrição. Esse ano tínhamos um inscrito, queríamos exibi-lo, e aí resolvemos incorporar, por força nossa, Porto Rico como parte da América Latina, né? Enfim. E aí, eu queria destacar também que a gente tem a mostra Diálogos Históricos, que vai exibir 3 filmes do Nelson de los Santos Arias, né, diretor do Pepe, filme que foi premiado ano passado no Festival de Berlim. A gente vai exibir, não vamos exibir o Pepe, porque a gente já passou ano passado, mas nós vamos exibir curtas e longas em 3 sessões do Nelson. E o Nelson é um diretor dominicano, né? E o Nelson, é muito interessante assim, olhar para a filmografia do Nelson em relação à América Latina, porque é um diretor... Eu até escrevi um texto sobre a obra dele aqui no catálogo, em que eu falo que assim, é um cineasta dominicano, mas não um cineasta nacional. Primeiro porque é difícil falar em cinema nacional dominicano, né? A República Dominicana ainda não tem assim uma identidade própria, né? Tem alguns textos de críticos dominicanos que falam isso, né? Quer dizer, a República Dominicana está em busca do que é ser cinema dominicano, né? Eles são muito afetados por uma estética televisiva e pela influência dos Estados Unidos, que usam a República Dominicana como locação, né? Aquela meio paraíso selvagem, né? Então, existe uma presença
de imaginário e mesmo de toda uma indústria dominicana de locação de equipamento, né, para trabalhar para produções estrangeiras. E isso tem pautado uma produção dominicana. Então, por isso, Nelson nem tem como ser um cineasta nacional. Mas, assim, se vocês verem, hoje passa a primeira sessão dele, agora às 4, é um cineasta que, claramente, ele não está querendo se vincular a uma identidade caribenha latino-americana. Não que ela não esteja lá. São filmes falados em espanhol, então, são rodados na República Dominicana ou nos Estados Unidos, com imigrantes dominicanos, mas ele não tem esse projeto, né, de pertencimento a um determinado território, né? São filmes bem experimentais, assim, num certo sentido. E aí, quer dizer, acho que essa discussão ela permeia o Nelson, mas eu acho que ela é anterior até entre nós, assim, porque muitas vezes, assim, quando você fala em cinema latino-americano, eu me coloco essa questão assim, mas será que faz sentido a gente falar em cinema latino-americano? Será que a gente não está inventando alguma coisa, sabe? Será que a América Latina, como algo que parece que integra todas as diferenças, não é uma invenção retórica, né? São dúvidas que a gente se coloca, assim, para não acreditar também demais na nossa proposta, né? Será que quando a gente organiza os filmes em um festival latino-americano, chama eles de latino-americano, nós não estamos, de uma certa forma, apartando esses filmes de um cinema mundial? Né? Eu muitas vezes acho que as discussões sobre o cinema brasileiro elas são discussões muito dentro da toca, assim, né? Muito olhando para o cinema brasileiro, relações com outros filmes brasileiros, e não coloca o cinema brasileiro em relação ao mundo também, né? Então, são questões que passam, sabe? Por outro lado, eu acho que existe, assim, uma tendência em alguns segmentos da reflexão, assim, de tentar diminuir, quando não abolir, a importância da origem, né? Então, de uma certa forma, suspender a ideia de cinemas nacionais, né? O que existem são autores, e esses autores estão em disputa de uma visibilidade no mundo, né? A gente levou para Tiradentes, para o IP Tiradentes, né? Work in Progress Tiradentes, um curador de Cannes, da Quinzena, o ano passado, e ele não quis participar do debate que a gente fez com os curadores, né? Ele não quis participar porque ele não concordou com o direcionamento do debate. E aí, na justificativa dele para não participar do debate, é porque o debate fazia essa relação entre os festivais e as origens dos filmes, né? Quer dizer, como é que o cinema latino-americano adentrava a esses grandes festivais, né? E a resposta dele foi: não, a gente não se preocupa com as origens. A gente só se preocupa com os autores, com os estilos e com os autores. E essa não é uma resposta individual. Essa é uma resposta que está presente num certo pensamento cinematográfico, em que a autoralidade e a autonomia dos estilos revoga o que é o contexto da sua origem, o contexto econômico, o contexto cultural, o contexto político. É óbvio que, como nós estamos num festival de cinema latino-americano, que, de princípio, a gente afirma que os filmes vêm de algum lugar, que os filmes vêm de financiamentos que estão em algum lugar, que os filmes pertencem a determinados territórios, a determinadas tradições, a determinadas culturas, e são autorais em relação a essas origens, né? Então, por mais que tenhamos a consciência de que a América Latina são muitas, de que o conceito de latinidade ele não pode ser achatado, né? E ele também não pode ser reduzido ao fato, tivemos colonizadores espanhóis e portugueses e por isso somos latinos, né? Eu acho que é muito mais importante nós pensarmos essa latinidade no sentido de o que fizemos com isso? O que fizemos com o processo colonizatório, né? O que fizemos com as nossas formações heterogêneas e diferenciadas país a país, cada um com formações muito específicas. Eu acho que essa latinidade ela é uma invenção no sentido de que ela pode ser muitas coisas, né? E ela está em movimento, ela não está resolvida, ela não foi fabricada e aí a gente segue para o resto da vida, né?
Então, enfim, queria só acentuar essa lógica de uma latinidade que é um pouco mais aberta, sabe? Ela é menos uma pauta e uma bandeira e muito mais uma abertura de possibilidades para que possamos ser cinema latino-americano como queremos ser, como desejamos ser, não como se espera que sejamos, né? Que eu acho que é um pouco a lógica do que estamos aqui falando. Enfim, abro para quem quiser, então, fazer alguma pergunta. Senão a gente continua. Alô? Alô? Perguntas ou colocações também, Ou né? colocações, claro. Para ver o caldo dessas ideias, né? Como ressoam, porque eu acho que é uma proposta de debate mesmo, a temática, né? Se não houver nenhum comentário agora, eu queria fazer só uma ponderação que a gente talvez não tenha falado, me corrija se eu estiver errado, sobre a questão da Mostra Conexões. Ah, sim. Né? Sim, claro. Se você quiser falar, Kleber, aí eu passo para você sobre a Conexões, que acho que é importante. Mas antes da Conexões, eu acho que tem um ponto que eu estava esperando, na realidade, algumas pessoas perguntarem, mas não houve essa pergunta, que é a presença do cinema brasileiro dentro das mostras e como que esse processo acontece. Primeiro que a gente já abordou um pouco, né, que tem um processo que vem de um olhar bem voltado para o cinema brasileiro e que, em um determinado momento do processo curatorial, a gente faz essa conjugação do cinema brasileiro com o que a gente tem visto de outros países, né? Mas também de uma dimensão que eu acho que acontece aqui dentro dessa mostra Território, particularmente, né, da CineBH, que é a característica de filmes inéditos, né? O primeiro filme ou o segundo filme dos realizadores, realizadoras, em diálogo com os filmes de outros países latino-americanos, que muitas vezes, né, coloca certos realizadores numa situação, bom, será que é um espaço interessante, será que não é? Né? Então, assim, eu acho que tem uma especificidade, né, de escolher a Mostra Território, porque ela te coloca justamente nesse lugar. E isso eu acho que me parece que é um ponto fora da curva diante de outros festivais brasileiros, né, que tem um trabalho aí mais voltado na competição de filmes brasileiros com filmes brasileiros, né? Então, fazer esse diálogo em termos de competitiva, de filmes brasileiros em diálogos em competição com outros filmes latino-americanos é um ponto. E aí, acho que só antes de passar a bola sobre a Conexões, pegando o gancho do que você acabou de dizer, né, sobre a questão do conceito de ser latino-americano, o que é essa ideia, né? Me parece que tanto há uma aposta, né, do que se faz a partir dessa herança colonial, em detrimento aí ao que se espera, né, dessa América Latina, mas tanto nos dois movimentos, tanto nessa situação de uma América Latina enquanto um projeto muito visto por um olhar europeu, porque o termo Latinoamérica é cunhado a partir dessa perspectiva, né, principalmente francesa, né, de olhar e falar assim, bom, isto é a América Latina. E também por um outro movimento que me parece muito legítimo, que é um movimento de falar, ok, não há mais colonialidade, não há mais nenhuma herança, o que nós temos é um território, Pachamama, Abya-Yala, né, e Mapuche, e Americanas, ou seja, trazer essa dimensão ancestral, né, como um eixo. O que a gente está propondo é uma outra coisa, né? É uma ideia de, a partir de todo esse histórico, de toda essa tradição ancestral, mas sem negar essa herança colonial, é entender esse cinema que se realiza hoje nesse território da América Latina. A mostra Conexões é uma mostra não competitiva, né? Ela é nova na CineBH.
A gente está fazendo ela pela primeira vez e tem um pouco a ver. A gente tinha uma mostra chamada Continente, que era não competitiva também, mas essa mostra Continente eu sentia que ela estava sem uma cara, assim, porque ela era, assim, no fundo, uma junção de filmes que não entravam no território, né, que a gente gostava, queria exibir, mas ficava uma mostra um pouco saudão, assim, de filmes. Ela tinha, no ano passado, ela tinha 12 longas, né? E esse ano a gente fez uma mostra enxuta, essa Conexões tem 8 longas, e ela é composta de 4 programas de duplas de filmes que são interconectados por um título. Então, isso, do ponto de vista da programação, demanda mais do que uma escolha de preferidos, né? Demanda quais filmes nós vamos aproximar de outros, né? Quer dizer, são sempre duplas de filmes a partir de um elo em comum, mas nunca em comum demais, né? Para não parecer que é uma sessão que se estende. 3 desses programas são programas duplos mesmo, passa um filme num horário e o outro no horário seguinte, e por uma questão de engenharia de programação, 2 a gente teve que afastá-los porque a gente não tinha essa possibilidade de passar 2 seguidos na mesma sala. Então, os programas são o que veio das águas, né? 2 filmes muito centrados no elemento da água, altamente estruturantes dos filmes, que é o Cais e um Cuento para Pescadores. Temos o programa Filmar contra o Silenciamento, que é composto do filme cubano Crônicas del Absurdo e do argentino Todo Documento de Civilização. O Crônica de um Absurdo, ele é um filme de dissidência em Cuba, né? É um filme do Miguel Coluya, que é um diretor que tem vários problemas com o governo cubano, e, na verdade, o filme, de uma certa forma, é sobre isso, né? É sobre a presença de um Estado surrealisticamente policial na vida deste diretor, filmado de uma maneira super clandestina, né? Muitas vezes só com áudio, porque ele está lidando com um policial, não pode ligar a câmera. Em outros momentos ele está num debate do ICAIC, né? Que é o órgão oficial do cinema cubano, e ele filma meio assim, entre as frestas de uma poltrona, e aí a pessoa que está lá na mesa do ICAIC fala: Coluya, desligue sua câmera, né? Quer dizer, é um filme de confronto mesmo, tá? Tem o programa Reescritas da Memória, que tem o documentário argentino Álbum de Família e o filme Mapuche chileno, né? Mapuche chileno, Memória Implacable, quer dizer, são filmes em busca da produção de um arquivo, né? Da produção de uma memória onde ele não existe. No caso do Álbum de Família, uma produção de memória do universo trans-argentino, né? E no Memória Implacable, de uma memória mapuche, né? Que foi apagada pelos argentinos e pelos chilenos. E o outro programa Arquivos de Resistências, onde há o filme Notas sobre um Desterro, que é um filme do Paraná, porém realizado na Palestina, durante confrontos, né, nesse eterno confronto com Israel. E Tudo Parecia Possível, que é o filme de Porto Rico, que vai lidar com imagens de arquivos, né, de filmes de Porto Rico, e estabelecer uma relação entre esses filmes de Porto Rico e a situação de Porto Rico na relação com os Estados Unidos, né? Então, é quase que um filme que na entrelinha está querendo decretar um divórcio com os Estados Unidos através de imagens do próprio cinema porto-riquenho, né? Então, é isso do Arquivos. Eu não sei se você quer falar um pouquinho ainda sobre Coluya e cinema cubano, que a gente estava conversando no almoço, porque a gente tinha um outro filme em vista, que era um filme do ICAIC, o filme não é oficial, né? Porque o filme nem tinha essa oficialidade, né? Nas suas imagens, nas suas situações. Mas é um filme aprovado pelo órgão oficial, enfim. Esse filme a gente não conseguiu programar, por razões acima do nosso desejo,
e ficamos apenas com o filme subversivo, tá? Mas isso é muito mais um fruto de uma circunstância do que uma escolha que vamos só escolher filmes que são filmes dissidentes cubanos, né? Inclusive o programador do Festival de Havana está aqui assistindo às sessões, enfim, não é um divórcio com Cuba ou com os órgãos oficiais do cinema cubano. Acho que tem uma coisa interessante para falar sobre Notas de um Desterro, que é, se a gente programa um filme de um brasileiro que fala sobre a Palestina, isso para nós está relacionado a pensar como essa questão do imperialismo e da ideia de colonialidade transcende o território latino-americano e nos conecta a outros territórios que sofrem dessas mesmas questões contemporaneamente, em termos de pensar o imperialismo como uma das vertentes do colonialismo do século XX, né? Então, acho que não é pensar também em nossas convergências transatlânticas, para além das convergências vindas aqui desse nosso lado do território, né? Então, é expandir um pouco esse pensamento crítico com relação às questões de colonialismo, imperialismo, capitalismo também. E acho que tem uma coisa que me pegou muito de retomar aqui o texto da temática, que é quando o Kleber escreve assim, que seria ingênuo da nossa parte dissociar o cinema dessas discussões sobre questões de capitalismo, imperialismo, colonialismo, né? Como se o cinema pairasse acima disso, não tivesse contaminado de reflexos dessa história, né? O cinema está em meio a isso. O histórico dos debates sobre independência do cinema latino-americano, dos cinemas latino-americanos, diz sobre como essas coisas se conectaram. Não é que a gente está falando de um político ou geopolítico que não se associa ao cinema ou tentando forçar as coisas. Essas coisas, historicamente, foram se dando juntas. E acho que tem um debate contemporâneo, para além dos streamings, que é isso que a Esther destacou muito bem, das coproduções, né, de como isso foi ganhando uma centralidade muito mais complexa do que os autores, os cineastas e os críticos puderam prever nos anos 60 e 70, e mesmo nos anos 50, pensando em alguns debates no Brasil, né, instaurados por Nelson Pereira dos Santos, Alex Vianney, que é o seguinte, assim, que acho que tinha muito ao a gente lembrar dos manifestos, que é como necessariamente a independência econômica e política se transfigura em questão estética e formal. Por que esse debate é importante, né? Por que o debate político, econômico faz sentido para o cinema? Como essas coisas acabam se imprimindo na imagem com relação à liberdade estética e formal, né? E de construção narrativa. Então, acho que isso, de fato, é muito palpável nos filmes, e acho que é algo que a gente tem que realmente pensar até hoje, quando essas coisas foram se complexificando com relação às fontes financeiras para fomentar os cinemas latino-americanos e o que isso tem implicado em conformidade mesmo formal, né? Para ser aceito onde, para passar em quais festivais, para fazer sentido para quem, né? Então, acho que esse é um debate que acho que é muito candente, assim, porque a gente está num festival que, basicamente, a gente está discutindo o mercado também e as possibilidades de financiamento para os filmes dos cineastas, né? É um interesse poder fazer os seus projetos, mas acho que tem uma perspectiva crítica que está impregnada na nossa história, que é o que a gente vai ceder, né? Não é, acho que isso também está muito espelhado no texto da temática, não é desconsiderar ou negar que as coproduções estão aí e que a gente tem uma hierarquia econômica em termos de financiamento da cultura nos diferentes territórios. Então, isso não é negar que as coproduções sejam feitas e a necessidade delas, mas é olhar para o que elas fazem com esse cinema e até que ponto a gente está disponível a negociar,
Até que ponto vai isso, né? O que isso implica na forma e nos discursos sobre nós e na forma como a gente se vê e consegue se imaginar por meio do cinema, né? Até que ponto isso contamina e limita os nossos imaginários fora das telas como receptores, mas também para fazer os filmes e ao fazer os filmes, né? Então acho que esse é um debate muito candente que a gente também acho que queria fomentar, né? Um debate crítico. Eu queria só terminar aqui minha fala lendo alguns trechinhos de respostas dos diretores e diretoras para o catálogo. Acho que das melhores coisas que tem no catálogo são essas 3 perguntas para cada diretor e cada diretora, assim, com respostas assim muito... Acho que são respostas que estão falando a mesma língua que o festival está falando, sabe? Então, acho que tem, assim, também, nessas respostas, um sentido de encontro. Acho que estamos trabalhando com os filmes certos para o festival que queremos e com as pessoas certas pelo que elas estão pensando a partir das nossas provocações. Então, eu queria ler só alguns trechinhos que eu acho que são muito inspiradores, assim, tá? Eu vou começar com um do André Jurado, diretor do Bem-vindos Conquistadores Interplanetários e do Espaço Sideral, num trecho que ele diz assim, né, alguma coisa, onde nossas vidas e imagens, no cinema latino-americano, não sejam matéria-prima nem combustível para a miséria, nem palco para novos modelos de exploração promovidos por aqueles que buscam se juntar à farsa global de certos cinemas latino-americanos projetados a partir de centros de poder globais, alheios à nossa urgência e aos nossos modos de fazer as coisas. Esses modelos chegaram a capturar, inclusive, os fundos públicos, impondo regras arbitrárias que geram tensões internas, uma estratégia colonial clássica. Na Colômbia, filmes são financiados por meio de acordos prévios com plataformas que podem já ter decidido como a América Latina deve ser vendida com a cumplicidade de alguns agentes de setor. E aí uma outra passagem aqui, da Verônica Perrota, do Queimadura China, que diz, essa temática nos convida a problematizar o nosso lugar no mundo, mas principalmente a problematizar o nosso lugar na América Latina. Sinto muitas vezes que não estamos acostumados a valorizar nossas próprias perguntas, a confiar na nossa intuição, nas nossas buscas, nas nossas imagens. Eu não acredito muito no que é só porque tem que ser, porque já está estabelecido, porque vem de fora. Sinto que passamos muito tempo fora de nós mesmos no dia a dia, e isso também determina que fiquemos fora do nosso olhar como comunidade. Olhar para nós, para quem somos. Eu acho que são passagens, mas acho que tem também uma que eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, queria, mas não sei se consigo, do Leandro, do Movimento Perpétuo, em que ele faz uma defesa, assim, uma relação muito grande do que é esse filme, Movimento Perpétuo. Para quem não sabe, é um longa-metragem de Arapiraca, um dos primeiros de Alagoas, né, Leandro? Tem poucos anteriores, né? Mas para além de ser um filme alagoano, um filme de Arapiraca, né? E em uma das respostas, acho que em todas as respostas, mas em uma especificamente, tem essa defesa de que, acima de tudo, esse filme é desse território de Arapiraca, né? Quer dizer, ele primeiro estabelece uma relação com este território, né? Antes de se pensar de um ponto de vista internacional ou nacional, o que seja, né? Quer dizer, isso acho que é uma marca de alguns filmes também. A gente vai ter até um debate, acho que amanhã, né, Mari? Que é justamente sobre filmar o território, né? Filmar com o território, não filmar o território, que são coisas diferentes, né? Não é retratar o território, é estabelecer determinadas parcerias para se filmar o território, que eu acho que é algo muito marcante, assim, numa vertente grande do cinema latino-americano contemporâneo, né? Enfim, uma propaganda aqui do catálogo, só para vocês não deixarem passar batida, porque dá muito trabalho fazer esse catálogo, gente. Tanto quanto ver os filmes. É só uma coisa, quase estabelecendo um debate aqui entre nós da mesa. Tem uma pergunta ali. É só lembrar duas coisas, assim, a partir do que o Kleber leu
dos realizadores, né, que é esse lance dos agentes internos, né? Nesse debate dos financiamentos e das coproduções, eu acho que também, para além de olhar para o exterior, né, o que os europeus estão esperando de nós, o que os Estados Unidos estão esperando de nós, acho que é importante, nesse processo das questões de colonização e de imperialismos, pensar que internamente a gente também cria as nossas hierarquias, dialogando, né, muitas vezes, os agentes internos do país com essas hegemonias, com esses discursos hegemônicos, esses ideários hegemônicos de fora. Então, também não é nós contra eles. E isso é uma perspectiva muito da questão de colonialismo, mas é assim, como a gente também absorve isso e impõe isso para os nossos e para nós mesmos. Então, quando a gente dialoga, por exemplo, com o cinema de Arapiraca, eu acho que isso tem uma questão de regionalismo e o que é a estética desse cinema. E para a gente, fazendo uma curadoria de um festival do sul do país, do sul, não é sul, sudeste do país, que acho que é um debate para a gente ser feito, para a gente fazer. E sobre essa questão do que internamente a gente faz com essa influência do externo, né, que deixa as coisas mais complexas e menos dicotômicas, só o nós contra eles, né, os de fora, pensando nessas absorções internas, acho que uma coisa que a gente está aqui nos textos e que a gente também conversou é essa influência, obviamente, do Paulo Emílio Salles Gomes nesse debate também como já histórico sobre a questão do cinema nacional, dos estabelecidos e dos de fora. E acho que, enfim, só para lembrar assim, desse nome que também pairou sobre as nossas discussões sobre a temática, e já mostra que isso é um debate histórico, né, sobre isso, os ocupados e os ocupantes, essa questão dos ocupados e dos ocupantes. Tem uma pergunta ali, não sei se a Esther quer falar também. Queria que levasse o microfone para você. É porque está filmando, né? Está gravando aí, acho que precisa de um microfone. Senão não aparece essa pergunta. Tem duas perguntas, ela depois... A Vi. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Gi. E falando sobre territórios e filmar a partir desses territórios, eu acho que uma coisa que a gente consegue fazer muito bem é criar fantasia, o gênero de fantasia a partir dos territórios. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho assim do que vocês vêm assistindo de cinema fantástico latino-americano, porque eu acho que é babado, acho bem legal. E aí é isso. Obrigada, gente. É uma questão bem simples mesmo, assim. Acho que dá muita dor no coração, assim, quando um filme muito bom não entra, né, aqueles que ficam na trave ali. Mas, pensando para além de questões estéticas, né, que vocês comentassem um pouquinho, dos filmes assim, que entregam o que propõem, né, tem coerência, tem qualidade, estética, mas que, de alguma maneira, vocês passaram por esses filmes e disseram, jamais, não entraria, está muito desafinado com a proposta. Enfim, do que entrou, a gente tem uma ideia, né, vocês colocaram, e o do que não entrou e que tipo, não teria espaço, que vocês comentassem um pouquinho assim. Vocês querem responder as duas? Tem mais perguntas. Não, então já faz, a gente responde tudo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Matheus, falando por aqui. Eu queria saber também como é que é no caso, além da estética, como ela mencionou, sobre como é o desafio em relação a essa estratégia de mercado, em relação ao cinema latino-americano. E não somente por questões da gente viver num mercado bem escasso, mas eu queria entender também como superar esses desafios, sobre ter essa capacidade de correlacionar as histórias de acordo com a nossa cultura, de acordo com
com o modelo que a gente vai mencionando para contar para o nosso público brasileiro, enfim, dentre outras ocasiões. Tem mais? Pedro, ontem teve a abertura do festival. Eu fui lá no cinema ver O Agente Secreto, não consegui entrar, tinha uma multidão lá na porta. Mas, pois bem, onde é que o Agente Secreto, que eu não vi, mas eu já tenho uma ideia do que seja, onde é que ele entra nessa conversa toda de vocês sobre origens, sobre autorismo, né? De autor, né? Cinema de autor. E, enfim, eu queria saber. Obrigado. A gente divide. É interessante porque eles estavam justamente falando de tudo que permeia o filme do Kleber, né? E isso tá no filme, né? Eu tive a sorte de poder entrar lá, isso eu posso adiantar. Eu peguei um pedaço da conversa de vocês quando você estava apresentando, Kleber. Boa noite, meu nome é Célio. Boa noite, Esther. Boa tarde, Esther. Boa tarde, Mariana. Enfim, sobre as questões que você fala do Miguel Coyula, por exemplo, isso é muito interessante porque você consegue dizer que é possível estabelecer uma crítica mantendo uma conexão com as instituições e sendo rechaçado por elas ao mesmo tempo. Ou seja, porque são as pessoas que fazem as instituições, né? Então, isso eu acho que é uma pontuação que você colocou muito bem aqui, que eu acho que vale a pena ser ressaltado, sabe? E isso me leva a outro lugar, porque no início da sua fala, você tinha falado da dificuldade que é da curadoria de elaborar e de trabalhar pela quantidade de filmes que se apresentam. E nós que trabalhamos na produção, na criação, nós estamos o tempo todo colocados e à mercê de uma política que nos foi imposta, que é uma política dos editais. A gente tá preso no sistema que precisa ser revisto, né? E que ele vai ser revisto necessariamente, principalmente por conta da mudança de tributação que já foi, inclusive, aprovado. Então, nós temos uma possibilidade, né, de uma revisão dessa situação. E aí eu aproveito para comentar, e esse é o meu ponto, para não me alongar muito, inclusive, que, por exemplo, que vocês estão de uma maneira similar, por exemplo, aos pareceristas de projetos. Entende? Num outro nível, sabe? Mas, assim, é claro que um curador ele tem uma formação muito dedicada e própria, mas os nossos pareceristas eles estão com muitos problemas, muitos, entende? E eu acho que eles não têm o nível de formação, por exemplo, que vocês conseguem nos trazer, entende? Então eu recebo pareceres de resposta absurdos. É claro que um parecer técnico do Ancine, em geral, é uma coisa muito boa, né? Você olha, e aí quando você entra num edital aqui, no edital acolá, um parecer que vem chegando e te discriminando de uma maneira que, assim, caramba, a pessoa nem chegou a ler o projeto necessariamente, entende? Como eu sei que vocês, por exemplo, ao contrário, viram os filmes, pensaram os filmes, discutiram os filmes em algum momento, entende? O que é uma coisa. Então, eu gostaria que vocês traçassem um paralelo nesse sentido, e se há alguma perspectiva, por exemplo, do nível curatorial de uma preocupação com essa questão dos pareceristas de editais que estão espalhados pelo Brasil afora, e que não são poucos. Obrigado. Então, vamos começar com o Cinema Fantástico, né? Primeira pergunta.
Alô? Bom, a gente percebe isso, assim, acho que dá para comentar, e aí Esther e Kleber podem complementar conforme eu falar, é que sim, esse elemento do fantástico, ou do absurdo, não absurdo não, do fantástico mesmo, o que excede, né, essa linearidade da normalidade narrativa, inclusive, ele está presente em alguns filmes que estão na programação e a gente vê isso quase como, por conta também da nossa tradição nisso, né, da literatura, e alguns diretores falam sobre isso, inclusive nas entrevistas, que a gente faz a pesquisa para fazer os textos sobre os filmes, que é quase como algo um tanto intrínseco, um pequeno elemento, né? Eu acho que até dá para falar um pouco disso do cinema do Kleber, inclusive, né, nesse sentido. Mas é um pequeno elemento que parece que pode traduzir algumas sensações disso que é essa vivência de construção e desconstrução na Latinoamérica, né, contemporaneamente ou no passado. Então, isso é um elemento que está presente, mas aí eu vou falar em quais filmes que estão presentes, né? Eu acho que o Na Casa com Dos Perros é um filme que isso está presente de uma forma muito sutil, mas muito forte ao mesmo tempo, que é um filme que vai falar um tanto sobre a vida das famílias, de uma família argentina em período de crise, né, mas não só da crise contemporânea, pensando outras crises anteriores que a Argentina já teve, acho que nos anos 90 seria, né? E como isso reflete também outros momentos de crise mais contemporâneos que a gente mesmo, brasileiros, acompanha da Argentina. Então, sempre pensando esse histórico, essa coisa do tipo, a gente já passou por isso, algo que já aconteceu e nos lembra coisas que estão acontecendo no presente, e como uma espécie de sublimação um pouco fantástica da relação daquela família pode também ser um elemento a explicar a sensação em meio a essa vivência numa crise econômica, né, aguda, assim, né, uma família em estado de, no mínimo, empobrecimento e vulnerabilização por conta de uma crise, e como que isso pode ser elaborado pela via de um fantástico infantil, por exemplo. Isso está um tanto Na Casa com Dos Perros. Aí a gente tem, deixa eu lembrar aqui que eu estava circulando. Ai, gente. O Punco e o Conto de Pescadores. Esses dois filmes, Punco e Conto de Pescadores, eles vão fazer uma outra coisa que os diretores também explicitam, que é assim, e se a nossa elaboração fantástica para a construção de uma narrativa viesse justamente das culturas originárias? Se a forma como as culturas originárias elaboram suas lendas, os seus mitos, que já partem de um outro raciocínio, uma outra cosmovisão, né, que não é da linearidade aristotélica para pensar uma contação de mito, né, que é da transcendência física, né, que é do próprio lapso histórico, como que a gente pode absorver isso para construir uma narrativa, alguns elementos fantásticos ou mesmo de gênero, né? Então, um Conto de Pescadores começa com uma narrativa mitológica justamente indígena para discorrer numa narrativa de filme de terror, horror, literal, de gênero mesmo, assim. E acho que tem uma coisa em Conto de Pescadores que para a gente era muito importante, que era como a gente conseguiria, e isso tem a ver com coisas que o Kleber falou, como não ser estanque, mas também ser afirmativo, como a gente conseguiria pensar um cinema de gênero, de terror, feito com base nas nossas referências mitológicas latino-americanas originárias. E o diretor fala sobre isso, é uma consciência dos diretores, entendeu? Não é uma coincidência, é do tipo, normalmente, o cinema de gênero hollywoodiano pensa determinadas construções assim, assim, assado. Por exemplo, um protagonismo único para pensar algo que assola uma personagem a ser perseguida numa história de serial killer, por exemplo, sei lá, por exemplo, tá? Ele falou alguma coisa assim em uma das entrevistas que eu vi, o diretor. E aí ele fala, mas nessa narrativa aqui, o terror é comunitário. O terror vai ser protagonizado por todos, e é muito isso, por todos dessa comunidade na qual eu me aproximo. E aí
isso vai criando outras matizes de sensação de terror, que não é levado por um protagonismo único no fim da história, né? Até o fim da história. Isso é um exemplo. E acho que Punku tem isso de uma forma muito específica. Não sei se vocês gostariam de falar também, a Esther pode falar melhor, que ela vai fazer o debate desse filme também, mas acho que tem isso de uma forma muito específica, que vai muito para o estético, que é uma bricolagem que remete a algumas sensações entre sonho, passado, futuro, algo de não necessariamente a realidade das personagens. Tem algo assim de sublimação do tempo em Punku, ou mescla de temporalidades, que eu acho que pode estar aí numa coisa que não é a linearidade do realismo, no mínimo, do realismo ipsis literis, né? Então, a gente observa isso em alguns filmes, sim, mas em Punku, inclusive, tem também algo que tem a ver com um tipo de não realismo que está contaminado por algo das formas de narrativas dos povos originários também, eu diria. Então, acho que essa coisa dos povos originários como algo que contamina a possibilidade do fantástico e do surreal está muito presente no cinema contemporâneo. E os diretores têm vocalizado isso, mesmo que eles não sejam de povos originários. A vivência, eu vivi na infância em determinada comunidade, isso me influenciou, e os diretores levam para os filmes, diretores e diretoras. Eu queria... não sei se você vai complementar essa questão. Acho que eu lembrei também do filme Queimadura Tina, que tem uma dimensão também de uma ficção fantástica, né, que está presente ali numa narrativa, enfim, que tem muito de um estranhamento, né, onde o próprio corpo é uma dimensão territorial, né, e ali também por conta, acho que, da própria estrutura narrativa e da maneira como se elabora essa dimensão também de sair da ficção, voltar para um arquivo, um documentário, aflora muito essa questão fantástica, né, das personagens e do que elas estão vivendo ali. Então, acho que esse é um filme que também está nessa questão do fantástico. São muitas perguntas. Se você, não sei se você vai falar algumas. Só nessa incluiria o movimento perpétuo também, né? Que tem ali alguma coisa que não é exatamente da ordem do natural, né? Então, acho que está dentro, ainda que de uma forma pontual ali, mas está dentro, né? Não é um filme exatamente... Que é o nosso filme brasileiro da programação, e que aí acho que faz esse diálogo com o que a gente falou dos outros filmes, porque no Movimento Perpétuo, além de ser meio do caminho entre a ficção e o documentário, que já cria um estranhamento do realismo ipsis literis, tem algo que é muito vinculado ao território. Tem alguma coisa de sobrenatural muito vinculada ao lugar que está sendo filmado e que aflora e vira literalmente um sobrenatural da história, e um sobrenatural como possível também, né? Que é um sobrenatural totalmente estranhado pelas personagens, não um sobrenatural como um possível de experiência no território. Bom, tem a questão do mercado, né, que foi colocado... Assim, sendo documental, esse mercado não existe para o cinema latino-americano, né? Ele existe para determinados filmes, para determinados cineastas, para filmes que ganham prêmio em Veneza, em Cannes, vão para o Oscar, né? Mas não para o cinema da América Latina. O que eu acho que a gente precisa pensar para esse tipo de tamanho de filme e de dificuldade de penetração nesse mundo de imagens tão codificadas, tão industriais, é talvez substituir a noção de mercado por estratégias de visibilidade, né? Como é que eu faço para o filme ser mais visto, mesmo que isso não adentre a uma lógica de mercado, né? Porque se ficar esperando eternamente pelo mercado abrir portas, talvez você nunca vá exibir o seu filme ou nunca vá passar de um horário numa sessão, num cinema pequeno, que vai sair em menos de uma semana, foi embora, né? Eu vou só para ter a ideia, só para vocês terem palpavelmente a noção do drama. Eu moro em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. E, quando eu quero ver um filme,
dificilmente os filmes que eu quero ver entram em Bragança Paulista, então eu tenho que ir para São Paulo. E eu fiz um bate-volta para São Paulo para ver um filme do Rui Guerra, até te encontrei nesse dia, no final da sessão, para ver um filme do Rui Guerra. Tá? Só que eu fui no dia anterior, achando ingenuamente que o filme do Rui Guerra estaria todos os dias em cartaz. Mas, na verdade, o filme do Rui Guerra estava sendo exibido em dias salteados, segunda, quarta e sexta, em um horário, numa sala para 30 pessoas. Então, isso é o mercado. Né? E eu assisti o filme com mais 2 pessoas na sala. Nós estamos falando de um cineasta consagrado, com 90 anos, enfim, uma filmografia e tudo mais. Imagina para filmes de cineastas que não são conhecidos, né? Que vêm da América Latina. Então, assim, eu honestamente acho que mercado, do ponto de vista coletivo, ele não existe para nós. Né? Nós temos que pensar como criar mecanismos de visibilidade que furem esse filtro da noção de mercado. Não sei se vocês querem acrescentar algo a isso. Eu vou falar só dos pareceristas, rapidamente. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que assim, eu acho que essa comparação ela só é possível para os filmes que entram, né? Porque aí, de uma certa forma, os textos do catálogo são meio pareceres, né? Sobre os filmes. Mas a gente não faz. Eu adoraria fazer, na verdade. Mas é impossível, do ponto de vista logístico, a gente ter pareceres para os filmes que não entram. Sim, os Claro. Mas eu, por exemplo, eu acharia assim, incrível se a gente conseguisse fazer parecer de filme que não entra, sabe? E dizer por que não entrou. Né? Mas é logisticamente difícil, né? Teria que ter uma equipe bem maior, enfim. Mas a pergunta da Vivi tem a ver com isso, porque faz um gancho, porque ela está perguntando justamente dos filmes que não entraram, né? Essa pergunta é difícil, mas a gente pode falar, e a do Kleber é difícil também. Né? Mas, cara, eu vou ser bem simples, Vivi. Eu acho que assim, tem filmes que de largada você olha e fala, não é para esse festival. Entendeu? Não tem as características para ser desse festival. Né? Filmes que emulam uma certa estética Netflix, filmes que tentam... que a gente sente que não tem ali uma criação, né? Tem meio um programa de inteligência artificial fazendo filmes, assim. Esses não entram de largada, assim. Agora, tem filmes que entram em discussão, e essas discussões elas podem ser estéticas e muitas vezes elas podem ser políticas, né? Eu lembro daquele filme Era uma Vez nos Andes, que gerou uma discussão. É um filme de um diretor indígena, mas já assim já dentro dos laboratórios internacionais, e é uma relação de uma indígena com um espanhol? Não, ele é um chileno. É um chileno, mas é um chileno branco, né? Um soldado chileno e uma indígena, e ela se apaixona por esse soldado, ela cuida dele quando ele está ferido, enfim. Isso foi uma discussão, né? Quer dizer, que relação é essa, para além do que é o filme? O filme tinha suas fragilidades, o filme não se impunha por si só, né? Mas ele era um filme, digamos assim, um filme careta estranho. Né? Um filme careta estranho, não careta normal, careta estranho. Né? Umas interpretações meio estranhas, um investimento na luz, na fotografia. Estou te dando só elementos para você entender. É um filme que vira e mexe, ele voltava. Né? Não vamos mais discutir esse filme, não vai entrar. Aí ele voltava numa nova discussão. Quer dizer, ele estava por ali, mas eu sinto que a gente teve, sobretudo, uma recusa política da representação que ali se colocava, mais do que uma recusa estética, sabe? Mas não seria bizarro se ele tivesse entrado. É isso que eu quero dizer. Poderia ter entrado, né? Como outros poderiam ter entrado. E sobre o do Kleber, aí vocês completam o que eu estou falando. Sobre o filme do Kleber, eu vou ser bem sintético para... Já que eu não tive muito... Eu vi ontem e não tive muito tempo para pensar a respeito, né? É óbvio para mim que é um filme pensado para o mundo. Para mim é óbvio isso.
E não é porque ele tem logos internacionais a perder de vista no seu início. Eu acho que ele é pensado para o mundo, né? Esse filme existe já de olho em Cannes no Oscar de largada. Faz parte da sua estrutura de existência, né? Por outro lado, e você percebe isso no filme, tá, gente? Acho que o filme tem um didatismo na maneira com que apresenta as coisas, que é pensado para fora. Por outro lado, pensando determinados códigos palatáveis de festivais internacionais, eu acho que ele também trai essa premissa, entendeu? Eu não acho que seja, digamos assim, o filme caretinha para festival internacional. Eu acho que é um filme bem estranho. Eu falei de um didatismo, mas, ao mesmo tempo, esse didatismo, para mim, tá, como eu consegui perceber ontem, na sua estrutura, sobretudo na sua estrutura meio caracol, meio espiral, ele trai esse formato mais palatável, porque ele é um filme esquisito, né? Ele é um filme bem esquisito. Eu lembro que a gente está muito pautado pelo Oscar agora, né, gente? Eu ainda estou aqui, tem lá o seu mérito do seu prêmio, mas, ao mesmo tempo, a reverberação disso pode fazer muito mal para nós. Porque ontem eu ouvi como comentário principal: esse filme é muito estranho para ir para o Oscar. Quer dizer, o Oscar está sendo a nossa régua, né? Não é nem mais Cannes. E isso eu acho ruim, cara. Eu acho ruim. Eu acho que você pensar filmes só para... Cara, a cobertura do festival de Veneza, né? Veneza. A cobertura do Festival de Veneza, ela estava todo assim: fulano de tal já é um pré-candidato ao Oscar, filme com grandes possibilidades de representar o seu país no Oscar. Gente, o Oscar virou assim, tudo a gente olha para o Oscar, tem que ser legitimado pelo Oscar. Acho que é uma forma muito ruim assim da gente pensar o cinema, né? Quer dizer, eu entendo esse filme não tem chance de ir para o Oscar porque é estranho demais. Eu entendo isso como um elogio. Entendeu? Acho que isso é um elogio. Nossa, o filme é muito estranho para o Oscar. Acho massa. Mas eu acho que ele é muito didático porque ele precisava circular pelos grandes festivais europeus, como sua própria engenharia de produção, né? Mas é isso. Estou falando isso menos de 24 horas depois de ter acabado de ver o filme. Não, acho que... Opa, barulhinho. Acho que tinha só uma questão, acho que com relação ao Coiula, né? Com relação a o fato dele estar e não estar dentro das instituições, né? No caso, o ICAIC, que é a instituição, é a agência do cinema cubano. Ele é um realizador que tem uma trajetória, né, de crítica. Ele, na verdade, ele é considerado uma pessoa de fora. Ele ele não está na lista dos realizadores, né, oficiais ali cubanos. Então ele é clandestino, né? Os filmes do Coiula, eles não são exibidos oficialmente no país. Quando eu entrei, estudei em Cuba, ele estava terminando, ele era do ano anterior. Aham. E ele já sofria críticas nesse sentido. Exato. Então, você tinha, por exemplo, Eric Rocha, que era da mesma turma dele, né? Eric saiu e depois formou um ano depois. Você tem Bruno Vasconcelos, né, que é daqui de Belo Horizonte, que tem um trabalho com a Filmes de Quintal, né, e ele tem um trabalho de som muito forte, né, ele trabalhou junto com o Eric no Rocha que Voa. E tem também o Juan Carlos Milho, que é um artista gigante da Bolívia, entende? Então, os três, e junto com Miguel Vlasinski, que é um fotógrafo que está radicado no Rio de Janeiro, e ele é de origem francesa. Bom, essa turminha, esses 4 caras super talentosos,
se uniram para ajudar o Coiula na tese dele como diretor, entende? Porque Eric, na escola em Cuba, ele estudava montagem, enquanto que, entende? Então, você tem uma turma ali que estava antenada para ajudar Coiula, já sabendo que a maneira... Porque é uma questão do tipo de cinema que se faz. Uhum. Né? Ali o que a gente está discutindo é qual é o cinema que o Estado cubano vai financiar e qual é o cinema que o Miguel se propôs a trabalhar. E é nessa discussão, exatamente, que desculpe, inclusive, me interromper, me alongar, né? Porque, na verdade, essa questão do parecer, entende? Que eu fui lá na origem, né, germinal dos projetos, né, do filme, quando ele é ainda filme enquanto ideia. Isso também está em discussão quando vocês estão tratando aqui da curadoria, né? Isso é muito interessante. É. Né? A gente discutia, né, acho que foi ontem, não sei se foi hoje, essa dimensão do Coiula, mas só para fechar de maneira sintética, que o nosso tempo está acabando. Sim. Mas o fato de que ele justamente ele nasce e ele vem de uma tradição de pensamento a partir do próprio pai, né, que foi um dos fundadores do pensamento revolucionário cubano, que trabalhou intensamente, um grande arquiteto da Revolução, com textos, pensamentos impressionantes, e ele vem justamente dessa formação central cubana, né? Só que ele vai se desenvolvendo numa crítica a partir do seu próprio trabalho, e aí a gente considera muito, né, o trabalho dele numa dimensão assim, de que a crítica tem a ver justamente com o que está se tornando esse processo revolucionário em Cuba, que é muito contraditório, né? Exato. É. Você está pensando nisso, você já está errado. E aí, por exemplo, o processo criativo, você pode ser histórico, não é uma exclusividade dele, entende? A maneira como ele está criando, é lógico que vai se chocar com alguma parede, ou com alguma porta fechada, uma janela em algum momento. Exato. Ele é bastante incisivo e, ao mesmo tempo, sofre represálias dessa instituição, mas ele também, o que é mais interessante que eu acho no caso dele, é que ele não sai deste lugar, ele permanece. Porque a gente já até recebeu, inclusive, outros cineastas cubanos aqui que só conseguiram desenvolver o trabalho que queriam fora de Cuba. E nisso eu não faço nenhum julgamento de valor. Mas é uma situação assim particular do caso do Miguel Coiula, porque ele permanece numa situação de clandestinidade, numa situação de nenhum apoio, de ter que desenvolver mecanismos de financiamento alternativos super arriscados, inclusive, né? De não passar seu filme lá, de passar de maneiras clandestinas e depender, de uma certa forma, de uma rede internacional que dê suporte a esse processo de construção das suas obras, né? Mas isso para dizer que existem contradições e, ao mesmo tempo, a gente, enfim, sente bastante não ter aqui o contraponto, né, do que seria um filme cubano aprovado pelo ICAC, para fazer essa discussão, porque também, por outro lado, eu acho que tem uma diversidade nesse filme cubano que está o ICAIC. E aí, assim, tem até um nome, só para fazer a conexão com o que você está falando sobre os pareceristas. Existe um termo da indústria que conecta os pareceristas com os curadores, que é gatekeepers. Né? São os gatekeepers, são as pessoas que são os guardiões dos portais, no sentido de acesso a um financiamento ou acesso a uma visibilidade, né? E aí, de uma certa forma, eu entendo super o que você e o Kleber trouxeram no sentido, né, de uma necessidade para o processo de desenvolvimento dos projetos e dos filmes, desse retorno, mas, de uma certa forma, o que a gente está fazendo aqui agora é isso, de uma maneira geral, né? Então, acho que fecho nesse ponto aqui. Eu queria falar algumas coisas muito rápidas. Uma eu acho que teve, a partir talvez da pergunta da Viviane, teve uma irradiação aqui dessa abordagem da estética, né? A escolha estética para colocar os filmes dentro ou fora da curadoria.
E eu acho que é importante a gente ressaltar, por conta do debate total da temática, que a gente, obviamente, não separa estética e questão formal do político e do discursivo, né? A estética é sempre um dado de conteúdo e um conteúdo é sempre um dado estético. Acho que isso tem também uma... eu acho que realmente assim, a história do cinema latino-americano é história para pensar isso, é escola, desculpa, para pensar isso. E eu acho que isso está muito refletido num texto do catálogo, que é o que pode um festival de cinema latino-americano, quando a gente vai olhando acho que é algo que o Kleber mencionou, que é o que esperar dos filmes que são feitos, entendeu? Com o financiamento possível, porque a questão é também, com tudo isso das questões dos editais e das dinâmicas de cada território para lidar com a coprodução e o financiamento estrangeiro, que é os filmes que conseguem ser feitos com o dinheiro que a América Latina tem. Isso implica um dado estético, não tem como. Esse nosso festival tem uma proposta de acolher esse filme que é o nosso cinema, que é o nosso filme, que é o filme com a nossa cara, com o dinheiro que a gente tem, com as condições de produção que a gente tem também, para além das que a gente procura conseguir ter, e aí faz um filme ou outro também, né? Dentro de quanto tempo de janela, quantos diretores, quantos são os Klebers Mendonça. Essa é uma questão para a gente pensar também, essa dimensão das cartelas dos dados de créditos dos financiamentos no começo de Agente Secreto, né? Enfim, eu não vou entrar muito no Agente Secreto, mas acho que isso é uma questão e lembrar também uma coisa que aconteceu no debate desse filme Crônicas do Absurdo, que é esse filme cubano que a gente está mencionando, que a gente pensou muito sobre quem era o diretor. A gente realmente investigou os posicionamentos contemporâneos dele. Tipo, foi uma grande questão, porque a gente falou, e se, para além da contradição que Cuba tem, e que nós sabemos, o Kleber realmente acabou de estar lá, olhando para todas essas coisas e vendo o festival, e se esse tipo de direção implica num discurso sobre Cuba que é conflitante, inclusive, com o que a gente está falando com relação ao imperialismo estadunidense na temática. A gente pensou sobre isso, assim, então não foi qualquer coisa. E a gente viu, por exemplo, que ele realmente vocaliza que ele nunca vai sair de Cuba. Ele vai continuar fazendo esses filmes e continuar lá. E aí a gente ficou falando esses dias também quem é esse diretor, qual é a família dele em Cuba, para ele conseguir continuar ficando lá sem ser totalmente expulso, sei lá como seria, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas teve todo esse debate para a gente conseguir falar, tudo bem, vamos bancar o filme na programação, faz sentido, porque também é um filme que acho que foi muito falado, é a primeira vez que vai passar no Brasil? Não? Ah, tá, não é tudo verdade, é a segunda vez. E é um filme que teve muita repercussão e tal. Além desse diretor, também ser um diretor muito falado pelas essas propostas que ele tem. E, por fim, essa questão do dado orçamentário como um dado estético, que tem tudo a ver com o cinema latino-americano, eu estou fazendo muito essas referências, gente, e não queria fazer, mas eu acho que, especificamente nesse ano, seria importante a gente lembrar assim, do cinema brasileiro Propostas para uma História, que a gente também passou por esse texto, mencionando ele e o Jean-Claude Bernardet, que era um pensador que já falava também sobre todas essas questões e que nos deixou esse ano, né, e que eu acho, de fato, assim, que influencia muito a grande parte da equipe, porque a equipe também trabalha muito com curadoria, grande parte da equipe, ou já trabalhou. Então, acho que lembrar o Jean-Claude, saudar também o que ele já disse, e o que a gente retoma, e o que a gente avança a partir do que os nossos mais velhos e anteriores, também radicais, disseram. Então, é isso. Também saudar Jean-Claude Bernardet. Obrigada, gente.